Povo lindo, bom dia, paz do Senhor, né? Nesta madrugada já de quarta-feira já, né? Glória a Deus pela sua vida. Graças a Deus, nós damos a Deus pela sua vida que está aí. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso meio, né? É um prazer tê-los aqui conosco. Que o Senhor te abençoe aonde quer que você estiver, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso, né? Que você seja curado, fortalecido, santificado, né? Que a tua vida venha se transformar pelo poder da palavra de Deus. Esse é o desejo de Deus, primeiramente, né? Porque Deus, ele te ama mais do que o teu pai e a tua mãe. Deus te ama mais do que o teu marido, a tua esposa, né? Deus te ama mais, né? Glória a Deus por isso, né? Que nós possamos entender, né, irmãos, que Deus, ele tem um propósito na vida de cada um. Deus tem um propósito na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, né? E que Deus te dê vitória em nome de Jesus. Amados, aqui a palavra de Deus diz em Êxodo, capítulo 25, versículo 9, diz assim: conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Aleluia, né? Deus, ele fala com Moisés ali, né? Deus fala conosco tudo antes, né, irmãos? Né? Glória a Deus por isso. E Deus falou com Moisés ali como construir a arca, né? E o que colocar dentro da arca, né? Quando Deus falou com Noé também, irmãos, Noé não era marceneiro, não era madeireiro, né? Noé era uma pessoa que cultivava a terra, né? E Deus dá toda a estratégia, irmãos, que Deus lindo, né? Deus dá toda a estratégia para construir uma arca, para salvar as pessoas, que viria uma grande destruição ali, sobre a terra, né? Na época de Noé, porque o pecado tinha chegado até a narina de Deus, né? Então, irmãos, Deus, ele cria situações maravilhosas para nos alcançar, né? Deus, ele expressa o amor dele por nós de maneira santa e poderosa, né? De maneira maravilhosa, né? Deus, a gente pode falar que Deus é maravilhoso, né? Como tem um louvor que fala assim, olha, Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Hoje eu posso dizer que Deus é maravilhoso. Aleluia, né? Glória a Deus por isso. E aqui Deus, ele dá uma instrução ali, né, irmãos? Deus, ele dá uma instrução para Noé, para que houvesse salvação, para aqueles que desejassem a presença de Deus, eles iriam viver, eles não iriam morrer, né? E ali Deus dá toda a estratégia, a medida, né? A altura da arca, a arca representa a presença de Deus, né? Ele dá como betumar por dentro e por fora, como proteger a madeira para não apodrecer durante o tempo que ficaria dentro da água, né? Dentro do batismo, do arrependimento, né, irmãos, né? E Deus dá toda uma instrução maravilhosa. E o mais tremendo é que Deus falou uma vez só com Noé, né, irmãos? Deus não ficou usando profetas para falar com ele, né? Noé creu na direção de Deus. E ele obedece piamente cada detalhe, né, irmãos? Ele obedece piamente cada detalhe. E a Bíblia diz que se salvou um casal de cada espécie que Deus já tinha criado, de animais, né? E Deus ali dá a oportunidade, irmãos, de todos serem salvos, né? Mas a maioria não quiseram. Então, assim, Deus falou assim, aquele que crer e entrar na arca será salvo, né? Muitos zombaram de Noé, porque a pregação dele foi de 100 a 120 anos, né, ali, para aquele povo se converter, né, irmãos? E não tinha chuva, tinha um orvalho, né? Então, a incredulidade tomou conta daquela multidão ali, né? Mas Deus falou, Deus cumpriu. Glória a Deus por isso, né? Que houve uma grande destruição, houve o batismo nas águas, né, irmão? Do mundo do pecado, né? E a Bíblia também diz que 8 pessoas só se salvou. 8 pessoas só creu e obedeceu, né? Foi Noé,
e toda a tua família, né? As noras, os filhos e a esposa, né? E ali, irmãos, aí depois desse tempo, né, vem Moisés. Deus levanta Moisés para salvar o povo ali da escravidão, né? Naquele deserto terrível ali que eles estavam sendo escravos ali, humilhados, né? Mas por causa do pecado e por causa da rebeldia também. Aí Deus levanta Moisés como salvador ali daquele povo. E Deus dá uma direção também para Moisés, irmãos, para que aquele que levasse a arca de Deus, né, iria viver também, iria continuar vivo, né? Glória a Deus por isso. E é o mesmo Deus que fala conosco nesta madrugada, a hora que você ouvir esta palavra. E aqui a palavra de Deus diz, irmãos, que a arca, né, ali Deus dá toda a direção para Moisés ali, como seria feita, né? Em Êxodo capítulo 25 e em diante, né? Deus manifesta a glória dele ali, através da presença dele, né? E Deus dá direção para ele colocar 3 coisas dentro dessa arca, irmãos. As 2 tábuas, né, dos 10 mandamentos escritos pelo próprio Deus, né? Representa a lei, né? Representa a lei de Deus. Aleluia, né? Um pote de maná, né, irmãos? Que Deus mandou ali quando o povo estava no deserto, né? Para o povo lembrar que Deus é Deus da provisão, né? Deus é Deus da provisão no meio da igreja, aleluia, né? Deus sustenta o seu povo com o melhor, né, irmãos, né? Com o melhor, né? E o cajado de Arão que floresceu, né? Avisando o povo contra a rebeldia, né, irmãos? Que aquele que floresce, aquele que crê, aquele que obedece, né? Ele floresce na presença de Deus, aleluia, né? Glória a Deus por isso. Não tem como você falar que você tem fé em Deus e você não obedece às regras, a lei de Deus, né, irmãos? As 2 coisas andam juntas, né? Então, se você crê, você automaticamente, pelo temor, pela reverência, pela comunhão que você tem com esse Deus, você obedece. Seja qual for a ordem de Deus, você obedece, né? E ali, aqui a palavra de Deus diz, irmãos, né? Olha, que o tabernáculo ali, quando Deus deu a direção também para Moisés construir o tabernáculo, né? Deus mesmo dá suas instruções a respeito do tabernáculo. O significado histórico, espiritual, né, irmãos, e teológico, né, do tabernáculo deve apoiar-se no que a Bíblia diz a respeito, né? Então Deus, além dele da instrução, ele fala a verdade conosco, né, irmãos? Ele deixa sinais que tudo que aconteceu, tudo que está escrito é verdade, é verdadeiro, né? Olha, né, o tabernáculo era um santuário, né, irmãos? Como o templo hoje, né? Mas está sendo escarnecido por muitos, né? O santuário de Deus, onde a presença de Deus se manifesta, né, irmãos? Toda a terra, irmãos, né, está cheia da glória de Deus. Então, se você crer, se você abrir o teu coração, né, você vai ver a glória de Deus em cada detalhe, a perfeição nos animais, no ser humano, nas coisas, no sol, no dia, a separação do sol, da noite e do dia, né? Tudo trabalha em harmonia para o nosso bem, né, irmãos? Cada planta, cada árvore, cada providência, né? Cada multiplicação que Deus ali criou, né? Deus falou, olha, sejam fecundos, né? Que haja toda espécie de animais sobre a terra, né? Pelo poder da palavra foram sendo criados, né? Olha, um lugar separado para o Senhor habitar entre o seu povo. Então, por isso que nós temos que sair das nossas casas, irmãos, né? Crendo, né? Usando a nossa fé. O que é fé? A certeza que vai dar certo, né? A certeza que Deus existe, a certeza, né, irmãos, que tem alguém maior do que os nossos problemas, né? E você vai entregar os teus problemas na mão de alguém maior do que nós, maior do que o nosso conhecimento, o nosso entendimento, né? E a certeza das provas, das coisas que não existem, né, irmãos, né? Então, assim, fé é a certeza que vai dar certo, né? Então, por isso que Deus, Ele quer, irmãos, Ele recebe, né? Agrada a Deus o nosso culto racional.
Por quê? Porque nós saímos das nossas casas e temos um lugar, glória a Deus, por isso que nós temos um lugar para cultuar ao Senhor com o nosso culto racional. Com o nosso entendimento, eu vou lá para adorar um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus soberano, um Deus que eu reconheço que é o meu Criador, né? Então eu vou lá com esse entendimento, meu culto racional, né? Eu vou deixar, né, irmãos, olha, um lugar separado para o Senhor habitar entre o seu povo, encontrar com os seus. Aleluia. É onde que Deus reserva um momento para encontrar com você ali. Que você, a partir da hora que você oferece o teu culto racional, irmãos, você está falando, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero uma direção para a minha vida. Mas quando você começa a banalizar isso, quando você começa né, irmãos? Você está balançando os ombros, fala, eu não quero que Deus fale nada comigo, não. Eu estou bem, eu não preciso mais de Deus, né? Irmãos, isso é fatal na vida das pessoas, né? Isso é fatal, você não espera que o vento pode mudar a qualquer momento na tua vida, né? A Bíblia diz que o filho pródigo, ele estava bem, estava na casa do pai, estava ali, Deus falando com ele falando com Deus, tinha comunhão, né? Glória a Deus. De repente, um mau pensamento incita ele de sair da casa de Deus, da casa do pai, né, irmãos? E o vento muda na vida dele, ele perde tudo, né? Ele perde tudo e começa a passar fome, né? E Deus endurece o coração das pessoas ao redor dele para não dar nada para ele. A Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. Deus endurece o coração das pessoas para não ajudar ele, para ele ver o quanto ele estava errado de se afastar da casa do pai. O quanto estava errado de balançar os ombros e não querer mais ouvir o pai falar com ele, né? Aleluia. Só que o pai também, irmãos, não manda ninguém atrás dele. O pai deixa ele ali até ele reconhecer que ele errou, né? Aleluia, né? E diz assim, olha, a glória do Senhor estava sobre o tabernáculo de dia e de noite. Quando a glória do Senhor seguia adiante, Israel tinha que avançar junto. Então, irmãos, a presença de Deus é viva, ela anda, né? Deus é vivo, ele se move dentro de nós, comove o nosso coração. Então, conforme Deus vai nos tocando, vai falando conosco, nós temos que andar juntamente com o Senhor. Nós temos que obedecer de duas uma. Ou você é a igreja que obedece, ou você é a igreja que desobedece, como Corá, né? Ali, né? E os outros dois ali, que desobedecem, né, irmãos? E tentam se afastar da presença de Deus. A Bíblia diz que a terra engoliu eles pela rebeldia deles, né? Abirã e Datã, né? Corá, Abirã e Datã, né? Os rebeldes, a igreja, né, irmãos, que se rebela contra tudo que Deus fala, né? E não obedece, né? Olha, então, irmãos, Deus estende as mãos dele sobre o templo. Aonde Deus não criou o tabernáculo para ficar vazio, sem pessoas para adorar. Deus não permitiu Salomão fazer um templo maravilhoso, né? Para ficar vazio, irmãos. Deus permitiu ali para que fosse habitado, para que as pessoas tivessem um lugar ali separado para ir adorar a Deus. Então valorize a igreja que Deus preparou para você estar congregando. Valorize as igrejas de verdade. Tem muitas falsas igrejas aí, né? Muitos falsos profetas, né, irmãos? Né? É terrível, né? Então, assim, a Bíblia diz que ali quando Jesus estava no templo, né, as pessoas vendiam as coisas ali dentro, trocavam, e Deus ali tem um momento ali de ira, né? E Deus joga tudo ali, falou assim, né? Que fizeram da casa do Senhor ali, né, irmãos? Um lugar ali terrível, né? A casa de Deus é chamada casa de oração. Nós estamos ali para adorar, né, irmãos? Nós não vamos ali para conversar, que muitos fazem, ficam distraídos, vender as coisas dentro do templo, né? É um lugar onde Deus se manifesta pela glória dele. Deus se manifesta em todos os lugares, mas é um lugar reservado, né, irmãos? Para que as pessoas estejam ali juntas adorando a esse Deus, né? Aleluia, né? Olha, era chamado o tabernáculo do testemunho. Por quê, irmãos? Porque continha os 10 mandamentos, né?
E os 10 mandamentos lembrava que o povo, né? Olha, lembrava sempre o povo que o quê? Da santidade de Deus, né? Deus é o mesmo, né, irmãos? E das suas leis sobre o viver do seu povo escolhido. Então, aquilo que é bom para nós, Deus escreveu nas tábuas dos 10 mandamentos. Para a gente se organizar, né, irmãos? Para a gente ter limites, para a gente trazer a salvação de Deus e a presença de Deus sobre a nossa vida, né? Para nós aprender a ter um relacionamento sincero com esse Deus, né? Olha, o nosso relacionamento com Deus nunca poderá ser separado da nossa obediência e da sua lei. Então, como é que está o teu coração nesta madrugada, na hora que você ouvir essa palavra? Né? Como é que está, né, irmãos? Olha, você tem separado a obediência das leis e da presença de Deus, então você é um apostata, né? Um anatema, né? Um maldito, né? A Bíblia diz, né, irmãos? Né? Mas se você guarda, irmãos, os mandamentos, a Bíblia diz assim lá em João, né? Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Aleluia, né? Aquele que ama o Senhor, guarda a palavra, pratica a palavra, põe em prática, né, irmãos? Às vezes você não tem força para falar, Senhor, eu te amo, eu te adoro, o dia todo, né? Mas quando você guarda a palavra, quando você obedece a palavra, você está falando, Senhor, eu reconheço a tua soberania, eu reconheço o teu poder, eu reconheço a tua graça. Senhor, eu reconheço a tua glória sobre a minha vida. Aleluia, né? Glória a Deus por isso, olha. E diz assim, né? O tabernáculo, né, irmãos? É um lugar onde Deus concede o perdão dos pecados, mediante um sacrifício vicário, né? Olha, né? Então ali o tabernáculo é onde você aprende a perdoar, onde você aprende, né, irmãos, a receber o perdão de Deus. Ali é onde você aprende como servir ao Senhor, aleluia, né? Através da palavra ministrada todo dia. É onde você se purifica também, é onde você é lixado também, tendo comunhão com os irmãos, aprendendo a suportar uns aos outros ali em harmonia, né? Onde você aprende que você tem que batizar nas águas, você tem que arrepender, você tem que entrar para a família de Deus para ser salvo, né? Ali é onde você aprende a sentar na mesa do Senhor e deixar a mesa dos demônios, né? A se santificar, batizar e tomar a santa ceia do Senhor, se sentar na mesa do Senhor, né, irmãos, né? Olha, então por isso que você tem que ter comunhão, né? Por isso que Deus quer te levar você ali para falar com você, né, irmãos, né? Então, mas muitos não têm interesse, né, irmãos? Não quer ouvir o que Deus tem para falar, né? Quer fazer da sua própria maneira e você não tem compromisso no teu culto racional, você frequenta a igreja quando você quer, né? Do jeito que você quer, né, irmãos? Cuidado, né? Cuidado com a tua rebeldia, cuidado, né? Quando Deus toca, né? Deus toca, o ai de Deus quando Ele puxa nós pelo anzol, né, irmãos? Procura aqui machucar um pouquinho o nariz, né? A Bíblia diz que Deus coloca um anzol aqui e puxa, né? Imagine a dor, né? Então, assim, cuidado com a tua rebeldia, né, irmãos? Né? Olha, e aqui, olha, o tabernáculo falava da redenção final, quando então haverá um novo céu, uma nova terra, o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles. Aleluia, né? Glória a Deus por isso. Então, assim, aqui, irmãos, né? Olha, a palavra de Deus diz que continha 3, né, para você levar a presença de Deus na tua vida. Você tem que ter as leis de Deus no teu coração. Você tem que saber, irmãos, né, que através desse pote de maná, Deus é Deus da provisão aonde quer que você estiver. Deus é Deus da provisão, né? Que você se alegre porque Deus não vai desamparar a tua vida. Deus não vai desamparar o povo dele, né? Aleluia, né? E a vara de Araão, né, irmãos? O cajado de Araão, a vara, né, que floresceu, avisar você contra a rebeldia, né? Para você não ser rebelde contra as ordens de Deus sobre a tua vida, né? Olha, teria sido guardados também como veículo de comunicação entre Deus e o seu povo escolhido. Então Deus quer continuar falando com você, que você abra o teu coração.
Deus quer continuar falando com a igreja, né? Olha, a presença de Deus se fazia presente no propiciatário, né? No meio de 2 querubins de ouro, no meio de 2 anjos, né, irmãos? Né? Glória a Deus por isso, né? A partir do momento em que as tábuas dos 10 mandamentos foram repousadas no interior da arca, esta foi fechada e tratada como objeto mais sagrado, como a própria representação de Deus na terra. A arca como instrumento de guerra, né? Então, assim, a presença poderosa de Deus. Então, quando você entendemos que você que tem que levar a arca, a presença de Deus, a presença poderosa de Deus é levada por pessoas, não por carros, por bois, né? Mas pelo ser humano, né? Então, quando Obed-Edom aceitou, né, irmãos, viu que essa presença poderosa poderia mudar a vida dele, ele fala: Senhor, eu quero essa presença poderosa. E ele abre as portas da casa dele e recebe essa presença poderosa de Deus, né, irmãos? Davi também, ele prefere a presença poderosa de Deus, por isso que Deus tem Davi como o homem segundo o coração de Deus, né, irmãos? Enquanto Saul rejeita a presença poderosa, né, Davi fala: Senhor, eu também quero, né? Eu também escolho Deus nesta madrugada. E você, eu não sei quem que você escolhe, né? Deus, ele te convida a você ir no templo, né? Deus te convida a você ir no templo, procurar uma igreja, porque Deus quer falar com você. Deus quer dar uma direção através da palavra dele na sua vida. Então procure uma igreja perto de você, irmãos, onde se prega a palavra, crê nos dons espirituais e crê no poder do Espírito Santo. Aí você pode entrar, que Deus se faz presente naquele lugar. Tem muitos lugares que Deus já não habita mais, né, irmãos? Já não crê, não obedece mais a palavra, não crê nos dons e não crê no poder do Espírito Santo de Deus. Aí você cai fora desse lugar porque Deus não está aí, né? Deus te abre os teus olhos, cai fora desse lugar, que Deus já não está mais nesse lugar. Amém? Então que você possa levar a presença de Deus, os 10 mandamentos, né, irmãos? Os 10 mandamentos, as leis do Senhor. Isso vai guardar a tua vida da prostituição, isso vai guardar a tua vida da miséria, da destruição e pior, morrer sem a presença de Deus. Porque você morrendo sem a presença, você não terá vida e você não terá salvação, né? Mas se você quiser a presença, se esforça, né, irmãos, para obedecer aquilo que Deus fala, para obedecer a palavra de Deus na sua vida, em nome de Jesus. E que você floresça, porque a partir da hora que você tem a presença, irmãos, é impossível você não dar fruto. É impossível. Se você fala que você tem Deus, mas não dá fruto, né? A Bíblia diz que a árvore que não dá fruto, ela vai ser cortada, né, irmão? Se ela é cortada e lançada fora, é porque ela não carrega a presença de Deus, né? Então Deus tem te dado um dom, Deus tem te dado um talento e você não usa. Como que você fala que você tem a Deus? Que você recua toda hora, você desobedece a ordem de Deus toda hora para fazer a obra. Irmão, se é limpar a igreja, limpe com amor. Se é para cantar, cante. Se é para pregar a palavra, pregue. Se é para interceder por alguém, pelas pessoas, interceda, né? Se é para evangelizar, sai para evangelizar. Se é para fazer tudo isso junto, faça, né? Em nome de Jesus, né? E o Senhor será contigo e Deus vai fazer a diferença na tua vida. Mas procure uma igreja, né, irmãos? Procure um templo para você cultuar esse Deus e aprender quem é Deus, né? Para você ter um relacionamento e a tua vida vai mudar, né? Ter um relacionamento com esse Deus e Deus garante a vitória. Amém? Pai, nós te louvamos. Ô Espírito Santo de Deus, Senhor, graças nós te damos por esse momento maravilhoso. Senhor, seja bem-vindo aqui no nosso meio, abençoa a tua igreja, abençoa a vida deste homem e desta mulher que está ouvindo a tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus, jogue por terra toda rebeldia, toda dureza de coração. Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai, seja repreendido em nome de Jesus, ó Deus. Pai, abençoa Israel, guarda o teu povo, envia anjos poderosos ali,
Deus, em nome de Jesus, para fortalecer aquele exército, dê sabedoria a eles neste momento, Senhor. Pai, em nome de Jesus, não deixa a tua igreja confundida. Pai, Senhor, em nome de Jesus, dê um basta. Senhor, repreende toda força satânica contra aquela nação, contra as outras nações, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, entra com a tua providência, fortalece o teu povo, dá vitória. Age pelo poder da tua palavra, age pelo poder do Senhor, ó Deus, abençoa Jerusalém, Pai, que haja paz nos teus muros, ó Deus, Pai, repreende toda força contrária contra, Senhor, o teu povo, ó Deus, paralisa o exército satânico, ó Deus, Pai, mas dê força ao seu povo para vencer, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.